Está no ar a segunda parte do consultório, programa dedicado à sua saúde, bem-estar e prevenção. Obrigada por continuar na nossa companhia desse lado. Vamos conhecer agora a campanha Eu Sou Raro, Eu Sou Rara, junto à Associação de Doentes e à Sociedade Científica, com o propósito de gerar maior conhecimento da sociedade, mas também dos profissionais de saúde sobre esta doença rara e de alertar para a importância do seu diagnóstico atempado. Estão connosco, são nossas convidadas a doutora Manuela Santos, à minha esquerda, à vossa direita, médica neurologista e neuropediátrica e também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Estudos de Doenças Neuromusculares, e do meu lado direito, Ana Isabel Gonçalves, vice-presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares, a quem agradeço a presença. Muito obrigada a ambas por estarem connosco. Ana Isabel, começava consigo e de facto conseguimos perceber que o objetivo é alertar para a importância do diagnóstico, e começava por lhe perguntar o que é que pode significar a demora na identificação e, neste caso, no tratamento também de forma atempada. Muito bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada. A demora no diagnóstico, muito resumidamente, pode significar um atraso no tratamento nos dias em que estamos a viver. Presumimos que quanto mais tarde for diagnosticada a doença, menos eficácia ou menos eficaz vai ser aquele tratamento, independentemente do que seja aplicado naquela criança. Portanto, por isso é que nós estamos a sensibilizar para que quer a comunidade, quer a sociedade, quer inclusive os pais, sobretudo pais de primeira viagem, estejam atentos a alguns sinais de alerta nas crianças, para que nesta doença que é rara, genética e hereditária, se possa atuar o mais cedo possível. Portanto, são sinais muito, digamos que são muito específicos, mas não são fáceis, mas são... Eu diria que são sinais que podem gerar alguma alerta naquela criança. Pode ser um diagnóstico difícil de fazer numa primeira fase? Sim, numa primeira fase pode ser. Daí esta sensibilização para que possamos efetivamente estar atentos a determinados sinais. Uma criança que seja um bocadinho mais parada, mais mole, que não tenha tanta atividade como é suposto uma criança de 1, 2, 3 meses ter. Percebo que seja difícil para pais que não têm termos de comparação, mas é por isso que nós estamos aqui, exatamente para alertar. Exatamente, e é por isso também que nós estamos aqui a conhecer esta campanha. Sra. Doutora, muito obrigada também pela sua presença. Começamos muito bem por alertar os pais, principalmente de primeira viagem, que não têm aqui um termo de comparação. Todos estes sintomas surgem a partir de que idade, normalmente? Bom, em primeiro lugar, também queria agradecer convidar-nos para estarmos aqui presentes. E de facto, a forma mais frequente da atrofia espinal é esta, que começam nas crianças pequenas. São crianças que têm dificuldade em ter os seus movimentos, sobretudo mais dos membros inferiores, mas também às vezes com dificuldades na alimentação e depois, progressivamente, também na respiração. Portanto, são alguns destes sinais. Esta é a forma mais comum, mas de qualquer forma, e ainda bem que perguntou isso das idades, esta é a forma, de facto, que a gente chama tipo 1, portanto, a que é mais frequente, mas existem outras formas. É a criança que se consegue sentar, mas que depois, a partir daí, não faz a sua evolução normal. Isto é, até pode começar a dar uns passos, mas depois os passos não são normais. Portanto, não consegue mesmo obter a marcha. E estamos a falar dos doentes que são o tipo 2, que aparece também, portanto, começam a perceber seus pais por volta de 1 ano de idade, um ano para 1 ano e pouco. Depois existem os outros doentes que conseguem fazer as suas etapas normais, conseguem andar e que depois começam a deixar de andar. E este deixar de andar, que estamos a falar da atrofia espinal tipo 3, pode ser, mais raramente, por volta dos 3 anos, ou até ainda antes dos 3 anos, mas muitas das vezes pode aparecer mais tardiamente. Isto é um aparecimento por perturbação da marcha. Era uma criança que até andava bem e que depois começa a não conseguir caminhar
E depois existe também uma outra particularidade, é que aparece depois um tremor das mãos, que também é assim uma pista importante. Tanto criança que caia e que tenha... E criança, estou a falar já às vezes adolescentes. Portanto, Sr. Doutor, isto é um diagnóstico que pode ser prolongado no tempo, E pode não ser no é adulto. ali logo na primeira fase? Não, e pode ser se no identifica. adulto. A perturbação da massa, há alguns doentes, são formas menos comuns, mas existem, que é tipo 4, que até podem ser pessoas com 40 anos, com 50, portanto, esta doença, nós quando falamos muitas vezes das crianças, porque é de facto a mais prevalente, mas é uma doença que tem que ser pensada em qualquer idade, sobretudo realmente nos adultos jovens, tanto dos bebés até aos adultos jovens, mas pode de facto aparecer mais tardiamente. Penso que vai entender a pergunta que eu vou fazer. É melhor ser diagnosticado em idade pediátrica? Não. As formas, quanto mais precocemente, quer dizer que os nossos comandos motores não têm proteína suficiente para funcionar. Portanto, esses são os casos mais graves. Exatamente. Às vezes existem casos tão graves que há abortamento. Nem sequer chega, não é viável sequer. Outros podem até nascer, mas vêm a falecer na primeira semana de vida. Portanto, quanto mais precoce, pior. As formas que normalmente são as mais mediáticas, que é a da atrofia espinal tipo 1, também quanto mais cedo aparecerem os sintomas, também mais grave é a situação. E às vezes é preciso intervir mesmo muito rapidamente nos apoios no global. São apoios que são de ventilação, de alimentação, de fisioterapia, da parte nutricional. Portanto, é toda uma equipa que tem que estar à volta destes doentes, sobretudo nestas formas que são muito graves. Portanto, a equipa toda tem que fazer uma boa avaliação e orientação do doente. E atualmente temos mais uma outra arma, mas é mais uma arma, não é uma cura, é uma arma, que são os vários tratamentos. Muito bem, já vamos conhecer esses tratamentos. Ana Isabel é um dos rostos desta Associação Portuguesa, é vice-presidente, mas também foi diagnosticada com a doença. Sim. Com que idade? Com cerca de 18 meses. 18 meses, Sim. muito nova. Claro que não se lembra na altura dos sintomas, mas provavelmente devem-lhe ter dito quais foram os sintomas que alertaram. Vai exatamente ao encontro daquilo que a doutora Manuela estava a dizer. Alguma falta de equilíbrio no sentar, alguns tremores, os meus surgiram muito precocemente, e um andar muito pouco normal, portanto uma tentativa de andar muito pouco normal. E, entretanto, foi à procura do pediatra, de pediatra em pediatra, até encontrar o pediatra que, efetivamente, o neuropediatra que fez o diagnóstico, e a partir daí fui acompanhada, até hoje sou acompanhada, nas várias vertentes que já foram referidas. É um acompanhamento multidisciplinar ao longo da nossa vida, claro. Sim. Sem querer saber a sua idade, imagino que quando foi diagnosticada a ciência não tinha evoluído de tal forma como agora, não é? Portanto, os tratamentos na altura não eram iguais aos de agora. Não, aquilo que acontece, o que aconteceu até há bem pouco tempo, tudo aquilo que nós podemos fazer por pessoas que têm uma doença neuromuscular, nomeadamente uma atrofia muscular espinhal, é um tratamento não de reabilitação, mas de manutenção, não é? Era aquilo que nós podíamos fazer, a fisioterapia, a hidroterapia, não deixar que a doença evoluísse tão rapidamente quanto ela provavelmente ia evoluir. Era tudo aquilo que acontecia até alguns anos atrás. Portanto, entretanto, surgiram alguns tratamentos, e muito bem, como a doutora Manuela disse, não são uma cura, são tratamentos que evitam que a doença efetivamente se manifeste de forma mais agravada, e respondendo diretamente à sua pergunta, eu fiz anos e anos seguidos de fisioterapia diária, por exemplo, não é? Mas isso não fez com que eu não passasse para a cadeira de rodas, portanto, depois o processo é natural na evolução da doença. Nós vamos perdendo as nossas capacidades motoras, mas vamos ganhando outras, com certeza, não é? Mas há percursos que... Há uma coisa importante que eu queria ressalvar, que apesar dos diagnósticos
para já a doença, para além de ser rara, tem os diversos tipos, mas mesmo com o mesmo diagnóstico, a doença evolui de forma diferente de pessoa para pessoa. Portanto, não há aqui, ok, não se senta, é o tipo 1 ou é o tipo 2 ou é o outro tipo. É preciso mesmo ir à procura do diagnóstico certo, porque ela pode surpreender independentemente do seu tipo e dependendo da pessoa a quem foi diagnosticada. De resto, quais são as primeiras memórias que tem? É de fazer fisioterapia, como disse? Não, eu tenho memórias ainda de caminhar, porque eu cheguei a adquirir marcha, uma marcha auxiliada com canadianas, etc. Tenho memórias de muito gol, por exemplo, não é? E tenho memória de nunca me terem escondido nada. Portanto, eu sempre estive presente em todas as minhas consultas, mesmo quando eu não tinha consciência do que é que estava a passar, mas eu creio que isso é um processo importante também, pelo menos no meu caso foi um processo importante, de saber que eu tinha uma doença, podia não saber o que ela significava, contar, mas desde muito nova que fui lidando com isso. Sabia que tinha ali alguma diferença, mas fui-me adaptando. O processo de adaptação destas doenças é muito importante. É muito importante quer para as famílias, quer para quem vive com ela diretamente. Mas sim, tenho memórias de fisioterapias, de consultas, de acordar cedíssimo para ir a consultas, portanto, semanalmente, não, mensalmente, depois o acompanhamento acaba por ser um bocadinho mais espaçado, de meio ano, até que há um momento, pelo menos no meu caso, houve em que a doença acabou por estabilizar um bocadinho e, portanto, há um acompanhamento mais a longo prazo. Mas, de qualquer das formas, hospitais e médicos sempre fizeram parte da minha memória. É? Sim. Sra. Doutora, isso é explicado precisamente como é que é a evolução desta doença. No caso de ser diagnosticada assim muito cedo, com 18 meses, 2 anos, como é que ela vai evoluindo ao longo da vida? É interessante porque os fármacos para esta doença têm pouco tempo e nós praticamente agora já quase que nos centramos qual é a evolução agora com os medicamentos. E, portanto, o testemunho da Ana Isabel é muito interessante nós relembrarmos. Como é que era, não é? Como é que as coisas eram antes. Eu já faço esta consulta há 26 anos. Portanto, era o que eu estava a dizer, não é? Sabe perfeitamente as dificuldades, imagino que exatamente, há 30 que existem. A evolução era realmente de uma perda progressiva, com várias vezes com estabilizações, depois às vezes com agravamento para uma parte dos doentes. Outros não, infelizmente o desfecho era um desfecho fatal e às vezes precocemente, dos 2 anos, 4 anos, com os apoios, às vezes um pouco mais tarde, mas dependendo muitas das vezes do próprio doente, nem todos eram iguais. Nas formas menos graves, de facto, havia uma evolução que felizmente eu tenho na memória, mas está nas minhas memórias já mais tardias, porque já conseguimos avançar e ter a possibilidade de dar uma vida um pouco diferente às pessoas. E qual é o tratamento atual? Eu pergunto-lhe isto porque todos nós conhecemos um caso mais mediático, não é? Sim, não, o primeiro... Em que Portugal se juntou e conseguiu angariar 1 milhão de euros para esta bebé ter acesso a um tratamento. Foram 2 milhões, mas isso... 2 milhões? Mas isso é interessante porque os doentes já estavam a fazer, nós já tínhamos vários, todos nós aqui em Portugal já tínhamos vários doentes a fazer o primeiro medicamento que existiu e que foi administrado nos nossos doentes, que era uma medicação diferente, um processo intratecal, e que os doentes depois têm que repetir de uma forma crónica ao longo da vida. Portanto, já havia tratamento, sim, já havia uma grande diferença. Já havia doentes... nós recordamos sempre do primeiro doente que conseguimos, que está cá, há pouco tempo o vi na consulta, que tem 5 anos e que era muito parecido a um que tinha falecido muito cedo, não é? E este não, este está connosco, é um miúdo bem simpático.
Depois apareceu esse outro medicamento, que é um medicamento endovenoso e de toma única. E agora, mais recentemente, está agora numa fase ainda de um programa de acesso precoce, uma forma oral também. Tem mecanismo, também é tomado de uma forma crónica. São medicamentos que têm mecanismos de ação que são diferentes, uns tomados só uma vez, outros mais vezes, mas com os quais nós ainda estamos a aprender, porque começaram a surgir alguns outros problemas com os doentes e que nós temos de uma forma muito sistemática tentativa e erro, e muito humilde também da nossa parte. Sim. Nós estamos ainda a aprender. Claro. Nós temos que começar a fazer um apoio um bocadinho diferente. Mas é uma vida completamente diferente, é uma consulta completamente diferente e até do ponto de vista pessoal, enquanto médica que tem que dar um diagnóstico, é diferente nós dizermos lamento o diagnóstico que lhe vou dar, ou dizer tenho um diagnóstico, mas nós temos aqui uma arma. Claro. Isto também faz toda a diferença. É completamente diferente. Porque portanto, já não a vida muda. Já não é complicado, já não é tão complicado dizer o que dizíamos antes. Claro que sim. Portanto, é para trás. Ana Isabel, a vida muda, não é? A partir desse momento. Como é que mudou a sua vida? Adaptou-se à doença ou foi ao contrário? A doença é que teve que se adaptar à energia da Ana Isabel? Sabe que, e eu creio que, e agora vou brincar um bocadinho, que os médicos que nos acompanham também costumam dizer isto. Nós somos todos um bocadinho teimosos, acho que faz parte da nossa personalidade, não sei se é genética também ou não. Portanto, respondendo à sua pergunta, eu acho que a doença se adapta a nós, mas brincando menos, nós passamos por um processo de adaptação constante. Eu sei que hoje consigo estar aqui e fazer determinadas coisas, eu não sei o que é que amanhã vou conseguir ou não fazer. Portanto, viver entre esta espada e a parede é preciso gerir aqui de forma emocional, não é? Ter aqui sempre, diariamente. Às vezes temos fases do dia que não são... Temos um dia que passa por várias fases, não é? Portanto, eu sei, no meu caso, por exemplo, o inverno é muito mais penoso para mim do que é o inverno. Eu não falo pelas questões respiratórias só, falo também, por exemplo, pelo número de roupa que nós vestimos, ficamos muito mais pesados, pela quantidade de roupa, ficamos muito mais pesados, os nossos movimentos ficam muito mais lentos, com mais esforço, portanto, o verão é uma época muito boa para nós, pelo menos é aquilo que eu costumo dizer, pelo menos eu gosto muito mais, sinto-me muito melhor. Mas o processo de adaptação que exige para nós, para a família, porque nós numa altura estamos a andar, na outra altura, passado alguns meses, já não estamos a andar, depois vamos precisar da fisioterapia, vamos precisar da gestão familiar para que isso seja possível. Vamos precisar mais tarde de uma cadeira de rodas elétrica, porque não vamos ter força suficiente para que possamos manipular uma cadeira de rodas manual. Acho que isso é claro para toda a gente. Vamos precisar de um carro adaptado para que possamos deslocar-nos como todas as outras pessoas. E isto... para além da adaptação emocional, física, é também uma adaptação a todos os processos burocráticos que existem no nosso país. Isto tudo custa dinheiro. Temos também que falar sobre isso, sim, não é? Exatamente. Mas temos de ter em atenção que isto, falando dos produtos de apoio, as cadeiras, as adaptações, são tudo questões que são financiadas pelo nosso Estado. São questões muito burocráticas. Nós temos, se calhar, de abrir aqui uma linha, uma via mais direta para pessoas que têm patologias raras e progressivas. Não nos podemos esquecer que há imensas pessoas que quando fazem o pedido de alguma coisa é porque estão a precisar, não é? Claro. Não é porque estão a passar por algum tipo de luxo. É fundamental ter uma postura correta, estar bem sentado. Isso vai-nos trazer mais qualidade de vida. E é importante que todas as entidades estejam atentas a essa questão. E pronto, e tirando isso, é viver um dia de cada vez, como se fosse
da melhor forma que nós conseguirmos, efetivamente. Trabalha? Eu sou consultora de imagem, portanto, e dou apoio na Associação Onde está, claro. Portanto, a doença é que teve mesmo que se adaptar assim, não é? E à sua energia e ao dia-a-dia. Porque consegue fazer... Quero fazer esta pergunta desta forma. O que é que esta doença a impede de fazer? Ou já impediu em algum momento? Aquilo que eu não quiser fazer. Pois. É um bocadinho por aí. Essa força também é determinante, não é? Sim, para encarar mas o nós dia a somos dia. um bocadinho o reflexo daquilo que fazem de nós. Todos nós. E nestas questões em que nós somos mais dependentes fisicamente de outras pessoas, os valores que nos passaram antes, porque os nossos pais tanto nos podem lançar aos lobos, como nos podem proteger. E se calhar proteger demais acaba por ser prejudicial no futuro. Pode ser confortável naquela altura, mas o futuro pode dizer-nos que não foi assim tão bom. Portanto, fazermos aquilo que eu aconselho como doente neuromuscular, eu nunca conseguirei transmitir o lado do cuidador ou do pai e da mãe, porque é vivenciado por eles próprios de forma muito, muito única. Mas é importante nós estarmos sempre presentes nas nossas decisões. Eu acho que nós somos parte essencial naquilo que é a nossa evolução e a nossa saúde. E nós sermos a parte principal da decisão, quando nós somos aquilo que se está a decidir, não é? Claro, compreendo. É muito importante nós sermos parte e voz ativa nessa questão. É importante que os meninos, que as crianças frequentem todas as etapas escolares. É importante envolver todos os agentes que estão à volta daquela pessoa, os agentes médicos, sociais, as próprias câmaras municipais, autarquias. É importante envolver, porque nós estamos aqui em direto da cidade do Porto, mas se nós formos para a Guarda, por exemplo, se calhar as coisas não funcionam da mesma forma. E nós temos pessoas que fazem quilómetros para fazerem fisioterapia, que fazem quilómetros para terem uma consulta e que estão isoladas, e é preciso estarmos atentos a essas pessoas. E essas são a nossa maior, enquanto instituição, são a nossa maior preocupação, encontrar essas pessoas, perceber quais são as necessidades e encontrar uma forma de colmatar essas necessidades. E é importante nós olharmos para o lado, estarmos atentos às necessidades das pessoas, porque nós não podemos permitir, por exemplo, que alguém esteja fechado em casa porque não tem uma rampa que possa sair de casa. Sem dúvida. Não é? Não podemos permitir que isso aconteça, nós estamos no século XXI. Eu imagino que deve ser difícil, se calhar para si, às vezes ir ao multibanco, nomeadamente. Pode haver multibancos que não estejam... sempre aqueles... Exato, já conhece bem, não é? Normalmente aqueles centros comerciais são mais acessíveis. Nós procuramos, depois nós temos isso na nossa vida, não é? Nós vamos procurando os caminhos que são acessíveis. Exatamente, e vamos já os conhece bem. Os caminhos de forma não literal, mas vamos testando, e é quase uma tentativa e erro. Muito bem. Portanto, até acertarmos. E vamos procurando isso. Nós sabemos quais são os locais que são adaptados, sabemos quais são os restaurantes, sabemos quais são os multibancos, sabemos qual é o cabeleireiro, sabemos qual é a loja, sabemos qual é a mercearia, portanto, para termos uma vida ativa. E isso, não estamos bem todos os dias, não estamos. Mas estamos bem a maior parte dos dias, e isso é que é o importante. Muito bem. Sr. Doutora, esta força também é determinante, não é? Para viver com a doença, ou a doença viver com a pessoa, digamos assim. Mas, de facto, enquanto sociedade, também temos aqui um papel que, se calhar, não estamos a cumprir, e por isso é que esta campanha é tão importante. E a parte da comunidade médica científica, o que ainda tem para fazer? Nós temos sempre que Nunca é fazer. demais falar sobre estes assuntos, falar e, sobretudo, há muitos destes aspectos que não vêm nos livros, que não vêm. Nós há pouco falávamos sobre um medicamento em que há um médico num congresso
dizia que o senhor, desde que estava a fazer um medicamento, conseguia fazer um jantar todo para a mulher. E antes do medicamento não conseguia fazer. Isto não vem em escala nenhuma, isto não vem em lado nenhum, isto foi comunicado num congresso. Portanto, nós continuamos, quando temos as nossas reuniões científicas e entre nós, continuamos de facto a falar sobre estas pequenas coisas. A possibilidade de ser capaz de fazer um exercício até ao final, algo que não se conseguia fazer. A possibilidade de se manipular melhor um computador, que antes também não se conseguia fazer. São coisas que têm que ser partilhadas e por isso é que este tema, de uma forma recorrente, é apresentado nas várias reuniões das várias sociedades, não só nas doenças neuromusculares, mas também nas reuniões da neurologia e da neuropediatria. Este tema é muito falado e muito comunicado, muitas vezes não escrito, mas muitas das vezes comunicado. Um outro aspecto muito importante que a Ana Isabel falou foi o aspecto de falar com a criança. Nós temos que explicar à criança, mesmo nos mais pequenos, nós temos que explicar o que é que vamos fazer. Temos que baixar-nos às vezes para falar assim com eles e sobretudo depois quando são mais jovens, não é por acaso que eles também têm que consentir aquilo que nós vamos fazer. Portanto, é algo que tem que ser, sem dúvida, partilhado e comunicado. Aquela impressão do médico que só fala com os coisas e a criança está ali, coitadinha, portanto, é como se fosse um bibelô, não é? Isso já não existe e não pode existir de maneira nenhuma. Tem e que a pedir-lhe para deixar um conselho aos pais e também às crianças que vão agora começar a viver com esta doença, mas acho que esse é o melhor conselho, não é? Que pode deixar. Muito bem. Acho que sim. Muito bem. Foi um gosto conhecer-vos. Não sei, Ana Isabel também gostava de deixar uma mensagem. Dizer só que nós, enquanto a Associação Portuguesa Neuromuscular, temos os nossos contactos nas várias redes. Sim. Podem entrar em contacto connosco. Se virem algum sinal de alerta, estão à vontade. Nós temos uma equipa multidisciplinar que acompanha e facilmente também fazemos entrar em contacto com um médico que seja especialista na área. E deve ser uma ajuda essencial, porque no início é normal as famílias ficarem um bocadinho perdidas, não é? Sim, sem saber para onde ir, e estas associações conseguem, de facto... E fazemos o acompanhamento também enquanto Exatamente. plano individual da pessoa, portanto... Eu gostaria só, por último, se me fosse permitido, falar de algo que me é muito, muito precioso. E que é, nós falámos aqui no início que o tratamento, quanto mais precoce, melhor. Nós continuamos a ter, felizmente, Portugal, de facto, nós temos acesso aos vários medicamentos e é bom que seja célere, porque alguns destes doentes não têm tempo. Quanto mais tempo se demorar, não se pode demorar 1 mês, 2 meses ou 3 para fazer. E fazer ainda um apelo às pessoas que têm em mãos um projeto que é de diagnóstico precoce, que essas pessoas, de facto, levem para a frente esse projeto, porque quanto mais cedo nós diagnosticarmos o doente, se nós conseguimos tratar estes doentes numa fase pré-sintomática, sem dúvida que vamos melhorar muito, mas mesmo muito, e tornar pessoas completamente normais. Muito bem. É com esse alerta que terminamos este assunto. Agradeço às duas. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo ao Porto Canal. Foi um gosto conhecer-vos. Muito obrigada. Nós seguimos em frente. Na última hora deste programa vamos assinalar o Dia Mundial do Cancro do Pulmão e falar sobre os malefícios do tabaco e as consultas de cessação tabágica. Cerca de 85% a 90% dos novos casos de cancro do pulmão são detectados em fumadores. Aqui vai poder ligar e tirar as suas dúvidas. O número disponível é o 225083297. Isto na última meia hora, ou se quiser pode já preparar a sua questão através do e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, são poucos minutos, já voltamos. Até já.